Olá, meus queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo nosso projeto de vida. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 10. Nosso objeto de conhecimento é reflexão sobre os desafios do ingresso no mercado de trabalho. E como detalhamento, nós temos a importância do grau de escolaridade no mercado de trabalho e as oportunidades de emprego para pessoas sem qualificação. A influência dos estudos, conhecimento na remuneração. Em relação ao gênero, idade e etnia, as oportunidades do mercado de trabalho são iguais? Desempenho na apresentação das entrevistas de emprego como diferencial para uma vaga no mercado de trabalho. Então, nós vamos conversar sobre o mercado de trabalho. Vamos conversar nesta aula sobre o mercado de trabalho. E a gente trouxe o PDV. O PDV tem uma mensagem para a gente. Vamos ver qual é a mensagem dele? Olá, estudantes! Hoje eu tenho duas perguntas para vocês. Qual a importância de estudar? Você percebe o valor dos estudos no seu dia a dia? Olha aí, o PDV trouxe duas perguntas muito importantes. Vamos ver? Olha só, a primeira pergunta é: qual é a importância de estudar? Você percebe o valor dos estudos no seu dia a dia? E aí? Você percebe a importância desses estudos no seu dia a dia? Qual é a importância? Por que vocês estudam? Qual é a importância disso para a vida, para o projeto de vida? Você percebe o valor dos estudos no seu dia a dia? Você consegue perceber a influência dos estudos no seu dia a dia? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente vai ver algumas notícias do nosso CMEA News. Notícias que vão enriquecer essa nossa discussão sobre a importância de estudar. Vamos lá. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, constatou que os trabalhadores com ensino superior recebem remunerações significativamente mais altas em comparação àqueles que possuem apenas o ensino médio, independentemente da área de formação. Olha só, a gente tem aqui uma notícia que a fonte dela é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E ele constatou, isso é uma pesquisa, gente, com dados científicos, constatou que os trabalhadores com ensino superior no Brasil, eles recebem remunerações mais significativamente, não é só nem mais altas, é significativamente mais altas em comparação àqueles que possuem apenas o ensino médio, independentemente da área de formação. Olha aí, a gente já tem um elemento importante. Essa notícia trouxe para a gente que as pessoas com ensino superior no Brasil, né, elas têm uma remuneração mais alta do que as pessoas apenas com ensino médio. Então, olha só a diferença que a gente já tem daquelas pessoas que têm um ensino superior para aqueles que não têm um ensino superior. A gente já viu que o ensino superior é aquele... A gente termina a educação básica, terminamos o ensino médio, nós vamos ingressar, podemos ingressar aí num curso superior. E essas pessoas, elas têm uma remuneração significativamente mais alta. Então, a gente já percebe aí
uma diferença, né, de quem tem um nível de estudo mais elevado. Vamos ver mais uma notícia do nosso CMA News. 3 fatores são considerados como determinantes para a diferença de rendimentos entre os trabalhadores de cada área de formação superior e os do ensino médio. A qualificação geral adquirida durante o curso superior, o acesso a ocupações com maiores remunerações e a relação entre a qualificação adquirida em determinada área de estudo e a exigida na ocupação. O estudo mostra ainda que, de acordo com as evidências encontradas, a valorização desses fatores varia significativamente de acordo com a área estudada. Então, olha só, a gente tem 3 valores determinantes para essa diferença salarial, a diferença de rendimento, a qualificação, que é essa qualificação que é adquirida durante o curso superior, o acesso à ocupação com maiores remunerações, porque quando eu termino o meu curso superior, eu vou ter um acesso a essas ocupações que têm uma maior remuneração. E a relação entre a qualificação adquirida, né, e a exigida na ocupação. Ou seja, qual é a qualificação que eu tenho, por exemplo, se eu faço um curso de contabilidade, certo? Durante o curso de contabilidade, a gente vai adquirir, né, conhecimento para ser um contador. Então, a partir do momento que eu finalizo o meu curso de contabilidade, me torno um contador, então eu tenho habilidade, eu tenho competência para desenvolver essa função. Eu adquiri durante o meu curso. Eu adquiri esses conhecimentos necessários. Uma pessoa que não passa por esse curso de formação do ensino superior, ela não vai ter essa habilidade porque ela não passou por esse processo de formação. Então, mais uma vez, a gente está vendo a importância de passar pelo processo de formação. A gente vai adquirir os conhecimentos, a gente vai ter acesso a essas vagas que têm uma remuneração diferenciada. Me formei, sou um contador. Aqui a gente está usando o exemplo do curso de contabilidade, a gente pode utilizar outros cursos, mas terminei o meu curso superior, sou um contador, então eu vou ter acesso àquelas vagas para contadores. Mais uma notícia do nosso CMA News, vamos ver. Um estudo divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, aponta que terminar o ensino superior garante aos brasileiros maior vantagem salarial e empregabilidade em relação ao ensino médio completo e ao incompleto entre 46 países avaliados. Olha só, mais uma notícia reforçando aí que terminar o ensino superior, ele garante mais vantagem salarial, ou seja, um rendimento maior, e uma maior empregabilidade, ou seja, eu tenho mais chances ali de conseguir um emprego, eu terminando o meu ensino superior. A gente dando continuidade, né? Terminamos a nossa educação básica, concluí o ensino médio, vou dar continuidade aos meus estudos, vou ingressar no ensino superior. Então, quando eu finalizo esse meu ensino superior, eu já tenho maior chance de ingressar no mercado de trabalho. A gente está vendo aí vários motivos para a gente seguir nos nossos estudos, não é verdade? Vamos ver mais uma notícia, estamos reforçando aí. Olha só, um levantamento do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, mostra quais são os maiores e os menores salários pagos atualmente no país na hora da contratação. Os valores foram registrados no primeiro semestre de 2023 na admissão de trabalhadores. Em julho,
a gente está falando aí de 2023, a média salarial do brasileiro na admissão foi de R$ 2.032,56, a segunda mais alta desse ano. Segundo o levantamento do MTE, os salários mais altos passam de R$ 30 mil, enquanto os mais baixos ficam em torno de R$ 700. Ou seja, a gente tem uma média, certo? Um valor médio de R$ 2.032. Professora, quer dizer que eu vou entrar no mercado de trabalho ganhando R$ 2.032? Não, não quer dizer isso. É uma média. A variação vai de R$ 30 mil, aqueles salários mais altos, mas ela pode também ficar em torno de R$ 700, certo? Então, a gente tem aí uma variação dos valores e a gente já viu que é comprovado que quanto maior o seu nível de escolarização, maior vai ser a taxa de rendimento, certo? Então, existe um valor médio e a gente sabe que a gente tem um número que é o nosso salário mínimo brasileiro, né? A gente tem esse número de referência e o valor do teu rendimento ele vai variando de acordo com a tua função. Se você é um empregado, de repente, que tem aquele vínculo empregatício, se você não é, se você é um freelancer, se você é um empresário, tudo isso vai variando no teu rendimento. No que diz respeito às desigualdades de gênero, vamos agora falar sobre as desigualdades de gênero. Homem, mulher, será que tem diferença? O que vocês acham? No que diz respeito às desigualdades de gênero, as mulheres constituem a maioria da população brasileira com mais de 14 anos de idade. A gente tem aí 51,7% de mulheres, enquanto os homens são 48,3%. Então, a gente está vendo aqui que as mulheres são a maioria da população com mais de 14 anos, certo? No entanto, a participação feminina no mercado de trabalho é de 44%. Somos mais, a gente viu que nós somos em torno de 51,7%, mas a nossa participação no mercado de trabalho ela é de 44%. Já eles, os homens, representam 56%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PNADC, do IBGE, para o terceiro trimestre de 2022. Aqui a gente tem dados de 2022. Olha só, isso ocorre porque as mulheres enfrentam mais dificuldades para acessar e permanecer no mercado de trabalho. Meus amores, ser mulher é um pouco complicado. A gente enfrenta mais dificuldade para acessar o mercado de trabalho, para ingressar no mercado de trabalho e para permanecer nesse mercado. Porque não basta só a gente conseguiu a vaga, lutou, estudou, terminou o curso superior, fez tudo direitinho, entramos no mercado de trabalho. Mas permanecer lá, tendo a sua remuneração, tudo direitinho, também é complicado. Por que vocês acham que para a mulher é um pouco mais difícil? A gente vai ver um videozinho agora que vai explicar um pouco para a gente. Vocês viram quanta coisa ela estava equilibrando? Justamente, a mulher ela tem que equilibrar algumas coisas, né, para poder estar ali plena na sua função. A gente tem a maternidade, a gente tem os afazeres domésticos e a gente tem a discriminação. Porque ainda existe aquela mentalidade de que o homem ele consegue fazer mais coisas, ele tem mais habilidades, e infelizmente muitas pessoas ainda têm essa mentalidade. Vamos ver mais uma notícia aqui do nosso CMEA News. Estudo revela
tamanho da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. As mulheres pretas ou pardas com crianças até 3 anos, ou seja, aquelas mulheres que têm filhos até 3 anos, apresentaram os menores níveis de ocupação, inferiores a 50%, enquanto as brancas registraram um percentual de 62%. Aqui a gente está vendo também uma questão de cor. A gente está falando primeiro nas mulheres pretas ou pardas, que elas têm aí um nível de ocupação inferior a 50%. Já as brancas, elas têm um percentual de 62%. A gente já tem um percentual maior de ocupação. Não sendo bastante a questão do gênero, se é mulher, se é homem, a gente ainda entra na questão da cor, se ela é preta, se ela é parda, se ela é branca. A gente viu aqui na nossa notícia que as mulheres brancas, elas têm um percentual de ocupação, ou seja, elas estão lá no mercado de trabalho de uma forma geral, um nível maior do que as mulheres pretas ou pardas. E esses índices é em relação às mulheres que têm crianças de cerca de 3 anos, ou seja, aquela mulher que ela tem crianças pequenas sob os seus cuidados, elas têm aí uma relação no seu nível de ocupação, né? Ou seja, às vezes quando ela chega para tentar uma vaga de trabalho, já pergunta: você tem filho? Tem filho pequeno? Aí já começa: mas filho pequeno adoece muito, gente. E a gente sabe que é uma realidade, nós mulheres sabemos disso, né? Com a questão da maternidade, os trabalhos, os afazeres domésticos, porque a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que trabalhar. Então, tudo isso influencia diretamente na nossa atuação no mercado de trabalho. Não obstante, ainda temos a questão da cor, porque a gente ainda tem que lidar com o preconceito das mulheres pretas, as mulheres pardas, as mulheres brancas. As brancas acabam tendo mais oportunidades. As mulheres são maioria entre os que recebem pisos salariais, ou seja, que recebe aquele salário lá mediano, né? Os pisos, o salário mínimo, digamos assim, enquanto os homens têm acesso a salários mais altos. Cerca de 43% das mulheres, elas recebem o salário mínimo, certo? Enquanto o percentual de homens com essa remuneração é de, pasmem, 32%, conforme infográficos publicados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em 2023. Estamos falando de dados de 2023. Enquanto 43% das mulheres recebem um salário mínimo, 32% dos homens recebem um salário mínimo. A gente tem aí uma diferença muito grande da relação salarial entre mulheres e homens, né? A gente tem aí que as mulheres, elas recebem o salário mínimo, cerca de 43% das mulheres recebem, né, esse piso salarial, o salário mínimo, enquanto só 32% dos homens recebem o piso. O resto deles recebe mais, né? Vamos ver aqui alguns dados que trazem para a gente as informações das mulheres e a inserção delas no mercado de trabalho. Vamos ver, olha só. A gente vai falar aqui especificamente do Amazonas. Aí a primeira informação que a gente tem, elas ganham menos. As mulheres têm uma média salarial de 1.850, enquanto os homens, 2.117, certo? A informalidade. No Amazonas, 63,1% das mulheres possuíam, né, trabalhos informais. Esses são dados do IBGE, tá, gente? Até um salário mínimo. Temos 61,6% das mulheres recebendo até um salário mínimo. Sendo que desses 61,6%, 65,8% são negras e 46,6% são não negras. E as que contribuem para a Previdência Social, a gente tem um percentual aí de 46%. Olha só como a diferença é grande, gente, né?
Não basta, mais uma vez, não basta a questão de ser mulher, nós temos que brigar pelo nosso espaço no mercado de trabalho, né? Diariamente, como a gente viu. Fora você conseguir ingressar nesse mercado de trabalho, você tem que diariamente provar que você merece estar ali, que você tem competência para estar ali. E ainda tem a questão racial. As mulheres negras, as pardas, sofrem muito mais do que as mulheres brancas. Então, a gente está vendo que o mercado de trabalho ele é muito amplo e ele também pode ter muitas divergências. Vamos para mais uma notícia do nosso CBN News. Segundo o estudo do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, trabalhadores negros com características produtivas semelhantes aos brancos, com nível de escolaridade e tipo de vínculo formal e informal, ganham média 13% a menos que os colegas brancos. Estou falando de pessoas com o mesmo nível de escolarização, certo? Com a mesma característica funcional, mesmo vínculo. Os negros, eles ganham cerca de 13% a menos que os brancos. Não tem diferença. Mesma escolarização, tudo direitinho, mas eles ganham 13% a menos. Vamos para mais uma notícia. Uma pesquisa da empresa Ernst Young e da agência Maturid de 2022, realizada em quase 200 empresas no Brasil, mostrou o perfil do mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. A maioria das companhias pesquisadas tem de 6 a 10% só de pessoas com mais de 50 anos no seu quadro funcional. Segundo o estudo, 78% das empresas consideram-se etaristas. Vamos já ver sobre o que é etarista. E tem barreiras para a contratação de trabalhadores nessa faixa de idade. Gente, olha só. Não basta saber se é mulher, se é homem, se é negro, se é pardo, se é branco. A gente ainda bate aí na questão do etarismo. Vamos ver o que é o etarismo? É a discriminação e preconceito às pessoas com base na sua idade. Práticas discriminatórias que tenham, de certa forma, controlar a forma como as pessoas de mais idade se comportam, ditando o que seria ou não aceito pela sociedade. Então, a gente tem aqui um outro problema. A gente viu no nosso CBN News que o percentual de pessoas acima de 50 anos que estão inseridas nessas empresas, ele é cada vez menor, porque a gente bate aqui no etarismo. Estamos falando bastante sobre os problemas do mercado de trabalho, mas a realidade é que nós precisamos e queremos se inserir nesse mercado, não é verdade? Então, vamos ver agora um vídeo que vai mostrar para a gente 1 hora de uma entrevista de emprego. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa empresa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo. Certo, vamos começar então. Bom, nós vamos começar com algumas perguntas, tá bom? Primeiro eu quero saber de vocês a formação acadêmica, tá? E o que vocês estão fazendo da vida atualmente. Pode ser um de cada vez. Bem, eu sou formada em design gráfico e atualmente eu ando trabalhando em pequenos trabalhos empresariais e pessoais. Eu trouxe aqui novamente meu currículo, né, para lembrá-los. Só um minuto. Muito bem, obrigado. Tudo bem, agora? Eu tenho formação, sim. Eu sou formado, eu sou técnico de rádio e TV e também eu trabalho com edição de vídeo. No momento eu não estou fazendo nada, mas eu tenho muita vontade mesmo de trabalhar, de ajudar com a empresa. Inclusive está aqui o meu currículo, está um pouquinho amassado, mas dá para ler aqui, ó, tá? Aí, assim, eu estou bem disposto, com muita vontade mesmo de trabalhar. Pode me chamar, tá? Tudo bem. Eu vou só verificar uma situação aqui na outra sala e aí eu retorno com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Licença. E aí, o que vocês acham? Quem será que conseguiu a vaga? Vocês viram 2 pessoas participando de uma entrevista de emprego, com comportamentos
totalmente diferente. Quem será que vocês acham que conseguiu essa vaga? Então agora a gente vai dar algumas dicas de como você se comportar na hora da sua entrevista. Vamos lá, seja autêntico. Não adianta fingir o que você não é e nem começar a desempenhar uma função para a qual não está de fato preparado. Isso pode prejudicar a sua avaliação em uma próxima oportunidade, pois muitas empresas pedem recomendações de empregadores anteriores. Seja autêntico, fale exatamente aquilo que você é. Isso é importante também lá no seu currículo, colocar as informações das quais você domina. Ah, eu não sei falar outro idioma? Não coloca que sabe falar outro idioma. Porque às vezes, vou colocar aqui que eu sei falar italiano. Porque para ficar bonito. Não adianta. Se você não souber falar aquele idioma, não coloque. Se você não tiver aquela habilidade, não coloque. Você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro, porque isso vai influenciar diretamente no seu processo de contratação. Outra dica que nós temos: lembre-se, a sua linguagem corporal conta. Vocês viram no nosso vídeo que tinha uma lá toda elegante, toda sentadinha, comportadinha, e tinha outra que estava lá, agoniado, e não sentava direito? A linguagem corporal conta e bastante. Dê um aperto de mão firme, sorria. Seja agradável, mas não informal. Não assuma uma postura desleixada nem o arrogante, aquele que sabe tudo. Adotar uma postura natural, mas de quem está atento, é importante. Então, você tem que ter uma linguagem corporal que se comunique de uma forma efetiva com o seu entrevistador. Né? Você precisa estar disponível, mas firme. Sorria, uma postura natural, de quem está prestando atenção no que o outro está falando. Outra dica: use as mãos, fale com calma, em tom suficiente para ser bem compreendido. Articule bem as palavras, olhe para as pessoas que estão entrevistando você em sinal de respeito e atenção. É muito importante, gente, a gente olhar para a pessoa que está falando com a gente. É um sinal de respeito, é um sinal de atenção. É muito inconveniente quando a gente está falando e a pessoa está assim. Olha para mim, eu estou falando com você. Então, numa entrevista de emprego, esse contato visual é muito importante. Olhe nos olhos da pessoa que está conversando com você. Fale com calma, articule bem as palavras. Fale num tom audível. Não adianta ficar falando baixinho. Não, levanta a cabeça, usa as mãos, né? Fala com calma. A pessoa precisa entender a mensagem que você está querendo passar. Mais uma dica: é comum perguntarem sobre os objetivos de curto ou longo prazo. Pensem quais são os seus. Vocês têm que pensar quais são os meus objetivos de curto prazo e de longo prazo. Por que a empresa deve contratá-lo? Por que a empresa deve contratá-lo? Prepare com antecedência uma resposta que evidencie as suas qualidades, sem o excesso de convencimento, sem se achar, né, o rei da cocada preta, como dizem aí. E se você seria capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos. É muito comum, numa entrevista de emprego, o entrevistador perguntar: tá, mas por que você acha que a empresa devia te contratar? E é aí que você vai falar: não, eu acredito que a empresa precisa, né, seria bom para a empresa ter uma pessoa como eu, porque eu gosto de fazer isso, eu sou assim, eu posso contribuir de tal forma. Então, você tem que ter em mente o seu objetivo, o que você quer e como você pode ajudar a empresa. E mais uma dica que nós temos é: deixe claro que aceita desafios. Deixe bem claro isso: sim, eu aceito desafios, eu quero fazer o melhor para a empresa. Evite dar respostas curtas demais, como sim, não. Aproveite para comunicar suas qualidades de modo sucinto. A gente precisa falar das nossas qualidades, afinal a empresa precisa saber o que nós temos, quais são as nossas habilidades, as nossas competências, né? O que a gente tem de bom para trazer para aquela empresa, e evitar respostas curtas. Sim, não, não sei. Não, a gente precisa, né, estimular esse diálogo naquele momento que você está sendo
entrevistado. Deixa claro que você aceita desafios, que você está lá para aprender, né? Então, assim são dicas, né? Essas são dicas que podem ajudar no momento da entrevista e auxiliar o seu ingresso no mercado de trabalho.